Fazendo uma análise da técnica, né, que aí eu vou colocar aqui a tela para vocês verem. Fazendo uma análise da técnica com base no que nós vimos, é muito parecido com o método de Holt, que nós já vimos antes. A diferença é que agora, ao invés de duas constantes, nós temos três. Então, quais são as vantagens do uso? São as mesmas vantagens do método de Holt. A diferença é que Holt-Winters é mais geral, funciona para séries com sazonalidade também. Então, é flexível, é rápido de usar. Vocês podem ver que, apesar de trabalhoso, manualmente falando, porque você está fazendo à mão, mas esses cálculos são super simples de implementar e super leves, né, de rodar no computador. Então, isso é muito simples e muito prático, na verdade. Então, o método de Holt-Winters é muito leve, muito simples e dá previsões razoáveis se as suas séries, a série sendo analisada for simples, tá? Quais são as desvantagens? Mais uma vez, ter que determinar os valores corretos de A, C e D, né, das constantes. E como eu falei para vocês, ou a gente usa o método de otimização para isso, que muitas linguagens já vêm pronto, como eu vou mostrar para vocês na hora da prática, ou faz na força bruta, testa 1 zilhão de valores. Nesse caso, são três constantes, então eu teria que colocar três for, né? Um for dentro do outro ali. Três for, né? Então, para ficar testando vários valores de A. E outro problema também é que, assim como qualquer técnica de suavização, eu não estou modelando de fato, né? Eu estou usando um método recursivo para tentar prever o que vai acontecer. Mas na prática eu não estou saindo de lá com um modelo matemático, eu não estou estimando as características estatísticas, então não tem muito como estudar o que aconteceu. Então, em termos de vantagem, eu tenho só essa de fazer a previsão mesmo, de forma mais simples. É diferente um pouco de modelar, que aí eu já consigo, inclusive, analisar, avaliar quais são as causas daquele fenômeno e assim por diante. Bora pegar aqui um exemplo. Essa aqui é famosa de vocês, né? Que é o IPI, o Índice de Produção Industrial. Eu tenho usado direto essa curva aqui para os nossos exemplos. São observações mensais que vão de 1985 até 2000. São, aqui no gráfico eu coloquei em função das amostras, né? São 187 observações, que é a mesma coisa que a amostra. O que é que a gente fez aqui? Eu peguei um pedacinho, 127 amostras. Só esse número aqui eu peguei só mesmo porque era mais fácil de enxergar. Não tem nada a ver com o que eu pegaria de verdade. Eu teria, se fosse de verdade, na hora de testar, mais 6 amostras é suficiente para testar. Tá? Aí, para testar, eu estou usando aqui esses três valores de constante, que é 0,3, 0,1 e 0,3 para A, C e D, respectivamente, obtendo esses três componentes respectivos. O que é isso aqui? É simplesmente plotando os valores de Z barra 5, do Z barra T, do F chapéu T e do T chapéu T. Eu vou só plotando e vai dando os valores adequados. Repara que o F de T ele começa meio tosco, né? Até ir se ajustando e chegar no padrão. Então, no caso do F chapéu T, quanto mais amostras eu tiver, mais ele vai chegando no padrão. Aliás, de olhar aqui para o desenvolvimento do cálculo, né, a gente percebe uma coisa interessante, que ele tem um tempo de convergência, né? Ele leva tempo para chegar no valor que é o valor que ele vai usar para previsão. E por que é importante falar isso? Porque aqui eu tenho uma diferença com o método de Holt. Se eu tenho sazonalidade, se eu não tenho, mesmo com poucas amostras, eu posso usar o método de Holt. Agora, se eu tenho sazonalidade, eu preciso usar agora de muitas amostras. Eu preciso de pelo menos, sei lá, uns 8 períodos para poder o meu método conseguir convergir nos valores para fazer a previsão. Então, nota que aqui a minha sazonalidade só ficou adequadamente estimada depois de uns 4 ou 5 períodos. Então, 10 amostras não seria o suficiente para chegar nos valores corretos das minhas constantes sazonais. É a mesma coisa para o Z, para o estimador de nível, né? Ele só foi convergir para o nível depois de mais 80 amostras. Então, já se vê que ele precisou de muitas amostras para convergir a mesma coisa para a tendência, tá? Isso, claro, para essas constantes. Pode ser que ele venha convergir melhor para outros valores de constante. Aí, pegando aquilo, olha aqui uma estimativa, né? Para aqueles dados que eu estou usando como dados de teste.
Só estou usando muitos dados de teste porque é para ilustrar, tá? Se fosse na prática, eu usaria uma meia dúzia de dados de teste, estava bom. Então, ó, repara que ele consegue acompanhar bem. Talvez, testando outros parâmetros aqui, a gente conseguisse um ajuste melhor, né? Eu fiz ainda mais um teste. Aqui eu fiz um teste para esses valores de constante. Ele conseguiu adaptar pelo menos o período, mas para outros valores de constante, olha, para 0,3, que mudou aqui, foi basicamente... não, isso aqui foi atualização, cada nova observação. Isso aqui a gente já tinha falado, que é quando eu tenho uma nova amostra, né? Ele fica mais suave. Aqui sim que eu fiz para novas amostras, né? Em cima, com a previsão na origem, e aqui embaixo com a atualização. Só que também aqui embaixo eu já usei uma constante 0,9, né, no A, então ele já acompanhou com muito mais precisão. Mais adiante, ó, variei aqui a constante para 0,5, 005, 005. Ele continua acompanhando bem e provavelmente isso aqui generaliza melhor. Tudo bem? Então isso aqui é um exemplo de uso, tá? Isso aqui, além do método de suavização que a gente viu, tudo que nós vimos até agora foi para séries aditivas. Tem um comportamento aditivo. Inclusive, esse exemplo aqui é um exemplo típico de comportamento aditivo. Você está vendo a curva direitinho, você está vendo a subida e dá claramente a sensação de somar. Mas quando não for esse o caso, eu tenho que adaptar o método de Holt-Winters. Então, se eu tenho uma série que as características aparentemente são multiplicativas, tem uma pequena mudança. Então, aí eu vou estar considerando que a minha constante vai estar multiplicando pelo meu componente sazonal. E quando isso acontece, nota que eu estou falando rápido porque eu não vou cobrar isso aqui, né? Mas quando isso acontece, e eu vou ter que ter uma questão de experiência aqui para saber identificar isso, aí eu faço uma pequena adaptação nas minhas equações de recorrência, nas minhas equações de suavização, aliás, que basicamente nos primeiros termos da equação para nível e para sazonalidade, ao invés de subtração, eu vou ter uma divisão. No caso, a tendência permanece a mesma, tá? Mas eu basicamente, ao invés de uma subtração, passo a ter uma divisão. Fora isso, a dinâmica é exatamente a mesma. Eu vou começar a partir de S mais 1. Muda também um pouquinho a previsão. A previsão eu somo, porque a tendência eu continuo considerando que ela é linear, mas essa tendência linear eu passo a multiplicar pelos meus componentes sazonais. E é o que tem de mudança. Tá? Não vamos discutir muito aqui quando vamos usar essas equações de suavização por o caso multiplicativo, porque isso realmente depende da experiência de você saber identificar isso olhando para o gráfico e analisando a situação. Ajuda muito também quem sabe usar a transformada de Fourier, porque quando você faz a transformada de Fourier, no domínio da frequência fica muito evidente o que é multiplicação e o que é soma. Não é o caso aqui, não é o caso da graduação. Então, para efeitos de aprendizado na graduação, vamos trabalhar somente com as séries aditivas mesmo e esses últimos 3 slides aqui vou deixar só como uma informação que existe. Inclusive, quando eu for mostrar os códigos, né, os comandos, uma vez que as linguagens já vem prontinho, né, o método de suavização exponencial de Holt-Winters, ele tem um parâmetro que permite que você escolha se a série é multiplicativa e aditiva. Então, por hora, vamos apenas reconhecer como é que são as séries aditivas. Tá? As séries multiplicativas a gente não dá ênfase, por enquanto, pelo menos na graduação.